Para a gente entender o conceito de momento de dipolo, e mais do que isso, para a gente escrever uma expressão para o momento de dipolo, no caso em que eu tenho um movimento de cargas, porque um conjunto de cargas em movimento há de gerar um momento de dipolo. Momento de dipolo é uma grandeza física que nós representamos assim, μ. μ é uma grandeza vetorial, de forma que esta grandeza tem o nome de momento de dipolo e ela é fundamental, né, no estudo do magnetismo da matéria. Ora, vamos dar uma definição bastante geral para momento de dipolo de uma distribuição de cargas e de velocidades. Vamos lembrar uma expressão para o potencial vetor calculado num ponto R, vamos esquecer no momento o tempo, e eu quero lembrar que A de R é igual a μ0 sobre 4π, e agora aqui eu tenho uma integral de volume de J. J é o vetor densidade de correntes, J de R' sobre módulo de R menos R'. dV'. Em primeiro lugar, vamos tentar explicar quais são esses elementos que comparecem aqui, né? Eu vou considerar uma certa região do espaço na qual existe uma densidade de correntes ou correntes elétricas, né? Vamos considerar um referencial cuja origem esteja em algum ponto dentro dessa região, de forma que, se esse ponto é o ponto no qual eu escolho a origem do referencial, R' fica entendido que R' é um ponto sobre essa distribuição. E R é um ponto qualquer no espaço, e nós vamos considerar só pontos fora, porque segue, fora da região contendo correntes. dV', que aqui aparece, é o elemento de volume localizado num ponto P', de forma que naquele ponto P', eu tenho um elemento de volume infinitesimal. A coisa aqui é meio complicada, porque nós estamos falando, na realidade, de um ponto que tem um elemento de volume infinitesimal. Então, esse elemento infinitesimal tem que ter as dimensões do ponto, que praticamente não tem dimensões. Mas é uma abstração, de forma que nesse ponto P', nós estamos localizando um elemento de volume dV'. Esse elemento de volume pode ser escrito em termos de coordenadas cartesianas, como sendo igual, por exemplo, a dx', dy', dz', né? Onde dx' é o comprimento de um desses lados infinitesimais, né? dy' a mesma coisa, e dz' na outra direção, né? Muito bem. Agora, nós vamos escrever uma expressão aproximada para A de R. Por que aproximada? Porque eu vou considerar distâncias até o ponto de origem, deste ponto P aqui. Eu vou considerar distâncias de tal maneira que, se eu introduzir aqui o conceito de uma distância característica dessa região,
Digamos, D, por exemplo, poderia ser essa dimensão aqui. Vamos considerar D sobre R muito menor do que 1. O que significa isso? Eu estou procurando uma expressão que vamos escrever como sendo uma expressão aproximada, mas numa aproximação muito boa, dentro dessas circunstâncias aqui. Essa distância D aqui é muito maior, essa distância D é muito menor do que R. O que significa, e é a mesma coisa, escrever R' sobre R muito pequeno. Escrevemos muito menor do que 1. Então, vamos procurar agora uma expressão aproximada dentro desta aproximação na realidade. Pontos muito longe, localizados a distâncias muito grandes, né, de onde estão as fontes. Né? Muito bem. Ora, vamos começar com a expressão para módulo de R menos R', e ela pode ser escrita como raiz quadrada de R ao quadrado, né? Porque isso aqui é módulo de R menos R'. Então, é R ao quadrado, menos 2 vezes R escalar R', mais R' ao quadrado. Né? E agora, vamos colocar em evidência R aqui, portanto, módulo de R menos R', eu posso escrever como sendo igual a R vezes raiz quadrada de 1 menos 2 vezes R, escalar R', e agora, aqui eu tenho que colocar R ao quadrado, mais R' ao quadrado, dividido por R ao quadrado. Ora, até aqui não fiz nada de especial. Mas agora eu vou fazer. Né? Eu vou introduzir algumas aproximações. Ora, como R' sobre R é muito menor do que 1, então, este termo aqui, por ter R' sobre R ao quadrado, ele é absolutamente desprezível, de forma que agora eu vou escrever uma expressão aproximada. A expressão aproximada é, eu estou desprezando esse termo aqui. Agora eu faço uma outra coisa. Eu vou escrever 1 sobre módulo de R menos R' igual, ou aproximadamente igual, porque agora eu vou recorrer a uma segunda aproximação, porque aqui eu tenho R sobre R, é um vetor unitário, e finalmente eu tenho R' sobre R. E esse R' sobre R é uma grandeza pequena. Então, eu posso aproximar esta expressão agora por 1 sobre R, e agora aqui eu tenho raiz quadrada, já fiz uma aproximação, menos 2 vezes R escalar R' sobre R ao quadrado, né? E agora eu coloco 1 sobre R aqui, 1 sobre R, que eu já tinha, e agora vou escrever uma aproximação para esta expressão, que é 1 mais R escalar R' sobre R ao quadrado. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui é escrever uma aproximação para 1 sobre raiz quadrada de 1 menos 2x. Quando x é muito pequeno, então
eu posso escrever dentro de boa aproximação, porque tudo é aproximação, eu posso escrever isso como sendo aproximadamente igual a 1 menos x. E também 1 menos x eu posso escrever como sendo aproximadamente igual a 1 mais x. Foi isso que eu fiz aqui. E agora, então, eu tenho dois termos para A de R, né? O primeiro termo, portanto, A de R. Agora, eu tenho dois termos. A de R é igual. Primeiro, 1 sobre R eu posso colocar fora, de forma que eu tenho μ0 sobre 4π vezes 1 sobre R, né, que é este termo aqui, vezes J. Agora eu tenho a integral de J de R' dV'. É o primeiro termo. É o primeiro termo. E tenho agora mais um outro termo, que é 1 sobre R ao cubo, né? Então vamos lá, mais, vamos colocar μ0 sobre 4π vezes 1 sobre R ao cubo. Veja, estou considerando este termo aqui. Este termo aqui. 1 sobre R ao cubo, vezes, agora eu tenho uma integral de volume, continuo tendo essa integral de volume, de R escalar R', que vem daqui, vezes J de R' dV'. Ora, agora eu posso apresentar o resultado e posso também encaminhar, né, a solução para isso. Este termo aqui, né, a componente K, eu só estou olhando para esse termo, porque a integral de J, como J, a corrente sempre se fecha em algum momento, né, este termo aqui é igual a zero. Portanto, a integral de J dV é igual a zero. Portanto, a única contribuição, veja que eu estou falando de aproximações, eu estou sempre trabalhando numa aproximação onde R' sobre R é muito pequeno. E tudo que vem, que dependa de R' sobre R ao quadrado, eu estou desprezando. Esse é o espírito da coisa. Eu estou calculando o potencial para distâncias muito grandes. Grande significa o quê? Distâncias muito maiores do que a distância característica da distribuição de correntes, ou da região que tem uma distribuição de correntes, né? Muito bem, então vamos escrever, né, a componente K, né, do A. AK de R, uma componente qualquer, X, Y, Z, qualquer componente, né, é igual, né, a μ0 sobre 4π, 1 sobre R ao cubo, e agora eu tenho uma integral, né, de, vamos chamar de xi vezes x'I. Isso é uma expressão para R escalar R', onde fica implícito o sinal da soma. Aqui, na verdade, eu tenho soma, né, de 1 até 3 de xi. Eu não quis colocar soma. Se eu tenho dois índices iguais, fica implícito que eu tenho uma soma, né? E agora eu considero a componente K, dV'.
Ora, x' I JK, eu posso agora escrever essa expressão da seguinte forma. Eu tenho meio, eu vou simetrizar e antissimetrizar. Escrever, então, uma soma simétrica e um outro termo que é antissimétrico. Na verdade, eu tenho aqui um tensor, e um tensor eu posso sempre escrever como uma combinação de um termo que é simétrico mais xk vezes ji, né? Menos, ou melhor, mais meio de x' I JK menos x' K, aqui eu tenho x' K vezes JI. Muito bem. Considerando-se esse primeiro termo e multiplicando por xi, nós vamos encontrar que este termo aqui pode ser escrito sob a forma R' vetor J vetor R dividido por 2. Este termo aqui, simétrico, isso é feito no texto, as passagens não vale a pena. Este pedaço dá uma contribuição igual a 0 quando eu substituo aqui. Consequentemente, o resumo é o seguinte: A de R é igual a μ0 sobre 4π vezes 1 sobre R ao cubo, e agora nós vamos escrever isso sob a forma de meio, uma expressão que é meio da integral de volume de R' vetor J dv' vetor R. Vetor R. Esta é a expressão formal. Ora, nós definimos o momento de dipolo magnético, μ, como sendo dado pela seguinte expressão: meio da integral de volume de R' vetor J de R' dv'. Esta é a definição de momento de dipolo magnético, porque é isto que importa do ponto de vista do magnetismo. Uma densidade de correntes ou uma distribuição de correntes gera um momento de dipolo, e o momento de dipolo é dado por esta expressão. Consequentemente, eu posso escrever que A de R é igual a μ0 sobre 4π vezes μ vetor R sobre R ao cubo. Essa é uma outra expressão importantíssima, porque eu tenho aqui o potencial vetor associado a esse valor do momento de dipolo magnético de uma distribuição de correntes. É claro que agora eu preciso também determinar o campo B. Ora, o campo B é igual a rotacional
do vetor A, então eu preciso calcular o rotacional desse vetor aqui. Ora, o resultado disso pode ser escrito assim: μ0 sobre 4π vezes... Agora, aqui eu tenho dois termos. Todos os dois termos eu posso colocá-los em termos de 1 sobre r ao cubo ou em termos de 1 sobre r à quinta. Então, vou colocar aqui 1 sobre r à quinta potência. E agora, aqui, eu tenho μ escalar r vezes r, 3 vezes, mais μ vezes r ao quadrado. Então, esta aqui é a expressão para o campo magnético produzido por um momento de dipolo ou associado a um momento de dipolo. Portanto, momento de dipolo magnético é uma característica da distribuição de correntes. Dada a distribuição de correntes, eu posso sempre determinar o momento de dipolo associado a ela. Por exemplo, se eu tenho só uma corrente que percorre um fio, uma espira, a expressão para o momento de dipolo magnético é mais simples. Eu escrevo, para o caso de um fio, que μ é igual a meio, e agora aqui eu tenho a corrente. Então, I, a corrente I, a corrente que percorre o fio. E, finalmente, eu tenho agora uma integral de caminho, na verdade, né, ao longo do caminho que contém o fio, de R' vetor dl. Ou seja, eu tenho aqui uma expressão para o caso de um fio, mas a expressão mais geral é esta aqui. O potencial vetor é dado por esta expressão, enquanto que o campo magnético de um dipolo magnético tem esta expressão, o campo magnético produzido por um dipolo magnético. É claro que agora nós estamos sempre falando do potencial vetor e do campo magnético a distâncias grandes. Lembre-se da aproximação que nós fizemos, né? Mas esse é o caso de interesse.